queridos, é assim, ó. Eu disse, provavelmente na abertura da aula de Química Orgânica, que a Química Orgânica é um negócio muito grande. O número de compostos orgânicos beira os 13 milhões de compostos. Você já imaginou se cada maluco que isola um composto orgânico colocasse o nome que ele queria? Fudeu. Né? O cara lá, não sei aonde. Como é que é o nome? João. Quantos João não tem por aí? Imagina. Como é que você ia identificar isso? Começo do século XX, aí o PAC começa a observar esse problema e resolve criar um código que vai identificar os compostos orgânicos mais comuns, mais simples. É óbvio que à medida em que esses compostos orgânicos vão crescendo, vão ficando maiores, essa nomenclatura vai ficando mais complexa. Aqui no ensino médio, também o PAC resolve construir um código para isso, tá? Um código usado mais ou menos no que já se usava à época para colocar o nome nas substâncias. No decorrer do curso, nós vamos ver o seguinte, que muitos códigos que foram usados, que não foram usados para o código oficial da IUPAC, continuaram sendo usados como usuais, tá? É o caso do acete, por exemplo, que você conhece o ácido acético, e o acete não é um prefixo oficial da IUPAC, tá? Mas mesmo assim, alguns nomes vão ser usuais, e alguns, como o ácido acético propriamente, é tão usual que acaba quase que sendo oficial, certo? O que nós vamos aprender hoje? Começo disso, tá? Como é que começa a pensar na nomenclatura de um hidrocarboneto? Aquela molécula que eu coloquei na semana passada não é um hidrocarboneto, porque não tem só carbono e hidrogênio. Então você já deve estar anotando aí. Hidrocarboneto é o que propriamente? É um composto que só tem carbono e hidrogênio. Legal? O ciprofloxacino que eu coloquei na lousa na semana passada não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque tem coisas além do que carbono e hidrogênio. Tem nitrogênio, tem flúor, tem escambau aquático, tem oxigênio. Não tem? Tem um monte de coisa lá. Bom, como é esse código, Dodge? Nós vamos pegar o nome do composto orgânico e vamos dividir o nome do composto orgânico em 3 pedaços. Vamos dividir o nome do composto orgânico em 3 pedaços. A primeira parte do nome, essa daqui, indica o número de carbonos que o composto orgânico tem na cadeia principal. O número de carbonos que o composto orgânico tem na cadeia principal. São 4 prefixos exclusivos da química orgânica. Certo? Quando um composto tem apenas um carbono, o prefixo é met. Pode? Com 2, met. É o prefixo para um carbono. E para 2 carbonos? Et. 3 carbonos? Prop. Como é que ele sabe? Tá vendo isso aí? 4 carbonos? Opa, todo mundo sabe, olha lá. But. De 5 para cima é prefixo grego. Certo? 5 é o que em prefixo grego? Pent. Não tem o A. 6 carbonos? Ex. O Brasil vai para a Copa para conquistar o 6º título. Ele quer ser hexacampeão. 7 é hept. 8 é oct. 9 non. 10 dec, tá ótimo, já tá sensacional, maravilhoso. Certo? Então, ó, esses são os prefixos que indicam o número de carbonos dentro da cadeia principal.
Lembra na semana passada que a gente determinou a cadeia principal? E a hora que a gente tem carbono fora da cadeia principal, nós chamamos de quê? Radical nada, para com isso. Ramificação. Certo? Radical é um nome, sei lá, do tempo do Paulo Venâncio, não se usa mais. Tá? Ramificação. Certo? Ou mais tarde eu vou explicar para vocês que o nome também pode ser substituinte. Mas eu sou outra história. Beleza? Então essa é a primeira parte do nome. A segunda parte do nome, que é o meio, que a gente chama de infixo, indica a saturação da cadeia. Você lembra o que era uma cadeia saturada na aula passada? Só tinha ligações simples. Então, dependendo do número de ligações duplas, triplas que eu tenho dentro da cadeia principal, ela vai ter um infixo diferente. Por exemplo, se a minha cadeia for saturada, o infixo é isso mesmo. Se ela tiver uma dupla, se ela tiver uma tripla, in. E qualquer derivação em função disso. Como assim? Duas duplas de em. Duas triplas de in. Três duplas tri em. Três triplas tri in. Sacou? Beleza. Em in. Beleza? E o final, a última parte, o sufixo. Aqui no final do nome, no sufixo, nós vamos verificar a função orgânica na qual a molécula pertence. Então eu vou colocar aqui, ó, função. Por enquanto, a função que nós estamos trabalhando é hidrocarbonetos. Portanto, se o meu composto é um hidrocarboneto, ele termina em O. Mas eu vou colocar alguns, nós não vamos ver agora. Eu vou colocar alguns para você ver como pode ser a variação disso. Por exemplo, se o bonitinho for um álcool, aí ele termina em ol. Se for um aldeído, ele termina em al. Se for uma cetona, termina em ona. Se for um ácido carboxílico, ele termina em oico. E cada função orgânica vai ter o seu nominho, o seu sufixo próprio. Beleza? Aqui a gente pode começar a entender alguma nomenclatura bacana em relação a isso. Por exemplo, como é que é o nome do composto orgânico que vocês usam como gás de cozinha? Não é metano. É o butano. Butano. O que significa isso? Que é um hidrocarboneto saturado com 4 carbonos. É o butano. Parou no posto de combustível hoje, abasteceu com etanol. Etanol. Por quê? Et tem 2 carbonos, an é um composto saturado, e por ter hidroxila em carbono saturado, ele é um álcool. Etanol. Expliquei o que é um composto saturado e insaturado. Uma cadeia. Você lembra? O que é uma cadeia saturada? Só tem ligações simples. O
que é uma cadeia insaturada? Tem dupla ou tripla ligação. Ligação simples. Vou colocar um exemplo aqui. Olha que fofíssimo isso, gente. Vamos começar pelo butano? Olha lá, gente. Butano, não é o gás de cozinha? But, quantos carbonos tem? 4. Então você vai escrever assim, ó. 1, 2, 3, 4. Você começa a montar a molécula assim. 1, 2, 3, 4. But, tem 4 carbonos. O que é o AN? Saturado. Significa que não tem dupla e não tem tripla ligação, certo? Então tá ali. E o O do final é o quê? Hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Quantas ligações o carbono faz? Sempre? 4. Quer dizer, esse carbono que você está vendo, quantas ligações você está vendo ele fazer? 1. Quantas ele faz? 4. O que eu vou colocar aqui para completar as ligações? Hidrogênio. E aí nós vamos colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. E o carbono do lado? Faltam 2 hidrogênios. Você está vendo ele fazer 2 ligações. H e H. E aqui? E aí você deve estar pensando assim: puta que pariu, Dot. Eu vou ter que ficar enfiando hidrogênio nessa merda desse composto? Tem jeito mais fácil de fazer, não tem? Qual seria uma outra maneira legal para fazer isso? Coloca os 4 carbonos, 2, 3, 4. Aí, ó, aqui não são 3 Hs? Coloca H3. Olha lá que legal. Aqui não são 3 Hs? Coloca H3. Aqui, quantos H são? Põe embaixo ou põe em cima? Não ficou melhor? Pode. Só que ali eu teria que apagar, ou vai ficar apertadinho, então a gente pode colocar em cima e embaixo. Quando a gente está escrevendo a molécula, à medida que vocês vão aprendendo, que vocês vão praticando, vocês vão perceber que isso é possível. Você já coloca ali, butano é CH3, CH2, CH2, CH3. Coloca tudo na mesma linha. Aí você tem que escrever, você não vai de Não. Porque aí senão vira fórmula molecular. Essa é a fórmula estrutural. Agora tem mais um jeito bem mais legal para fazer isso, não tem? São os modelos dos palitinhos? Claro que é mais legal. É nada, ó, presta atenção. Quantos carbonos tem aqui? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Acabou. Nossa, Dot, peraí, muito estranho isso aí. Quantos carbonos tem? O butano tem 4. Atenção. Cada vértice e cada ponta tem um carbono ligado a tantos hidrogênios quantos necessários. Certo? Então olha o que eu vou fazer. A hora que eu ponho o lápis no caderno, já é um carbono. 2, 3, 4. Esse é o butano. Ai, que feio que ele é. Nada. Isso, eu vou chegar no exemplo. Então, quando eu faço esse tipo de representação, todos os hidrogênios que estão ligados ao carbono diretamente, eu não preciso representar. Só o vértice e a ponta. Aqui é o butano. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um, 4. Mas e se tiver um 4 e uma coisa? Tipo assim, oxigênio, nitrogênio, aí ele aparece. Se tiver um nitrogênio, ele aparece. CO2 não dá para representar assim. Dentro dos compostos orgânicos, CO2 já é praticamente inorgânico, né? Dentro dos compostos orgânicos, nas cadeias carbônicas, a gente, por exemplo, o metano a gente não representa desse forma. Não, o metano tem um carbono só, vou fazer o quê? É um ponto.
Não faz sentido. Entendeu? Mas ó, dá pra brincar. Hã? Não, é que é o começo. Tá? Isso aqui partiu do nada. E você não tem uma referência disso para comparar com outra coisa. Então é natural que vocês pensem ou considerem isso estranho. À medida em que a gente vai trabalhando com isso, você vai ficar suave, relaxa. Por quê? Quando eu faço representação de palida, os hidrogênios que estão ligados ao carbono não aparecem. E o carbono, ué, como que você sabe os hidrogênios que tem aqui? Não é isso? Dá uma olhada a esse carbono que está aqui, ó. Aqui é o carbono, não é? Quantas ligações você está vendo ele fazer? Hã? Esse carbono aqui. Quantas ligações você está vendo ele fazer? Uma. Isso aqui é uma ligação. Certo? Sim, mas quantas ligações? Não precisa nem saber com quem. Quantas ligações ele está fazendo? Uma. Carbono não faz 4? Cadê as outras 3? Está representado aqui? Então são os hidrogênios que ele está ligado. Aí tem que aparecer, não posso adivinhar. Entendeu? Todo o exercício aqui, ó, a base conceitual já está oferecida para você hoje. Certo? É essa base conceitual para a nomenclatura de hidrocarbonetos. Agora, eu vou colocando exemplo por exemplo, para a gente poder pensar em cima do nome do composto. Ou o contrário, o cara te dá o nome, como eu fiz, butano. Aí você monta a estrutura. E a partir de agora a gente vai colocar não só a estrutura, a fórmula estrutural, mas como a estrutura de palitinho. Que aí nós vamos brigar um pouquinho em relação a carbono SP e SP2. Principalmente em relação a carbono SP. Vamos aí? A primeira coisa que você vai perceber é o seguinte: quando o DOT coloca o nome para construir a molécula, fica lindo, é uma delícia, todo mundo consegue. O problema é o contrário, quando tem a molécula para você determinar o nome. Vamos aí? Tá, letra B. Ó, agora eu já não vou mais fazer essa estrutura chata aqui não, tá? A gente vai fazer essa e essa. Não é nem ou, tá? É e. Só que se faz uma ligação dupla, eu teria 4 elétrons nessa região e teria só 2 elétrons na região, na outra região do lado. O que significa isso? Significa que essa região seria mais curta do que essa. Por quê? Porque as ligações duplas são menores, mais curtas do que as ligações simples. Quando você vai analisar o benzeno, não é mais curto. Todas as ligações são iguais. Isso significa o quê? Que essa dupla, na verdade, ela não está localizada aqui. Ela se esparrama em 2 ligações. O nome desse fenômeno é ressonância. E aí, tem uma dupla aqui também, não tem? Que na verdade está aqui. E tem uma dupla aqui também, não tem? Que na verdade está aqui. O nome disso, ressonância. Uma molécula que você viu lá no primeiro ano, com certeza, era essa aqui, ó. SO2. É angular, 3 nuvens, 2 átomos ligados. O SO2, essa dupla aqui, ela pode ocupar os 2. Também tem ressonância. Entendeu? Aí alguém vai virar para mim assim: nossa, Dot, SO2 é aromático? Não, SO2 não é nenhum composto orgânico, tá? Isso aqui é um composto orgânico, isso, ressonância, é representado dessa forma. Aí eu tenho 3 maneiras para representar o benzeno. Essa é uma. Essa é outra. E agora eu vou colocar outra aqui, que é uma que vai aparecer o tempo todo.
Um segundo só. Essa é outra. Você já deve ter visto uma molequinha dessa com uma bolinha no meio em algum lugar. O que é essa bolinha aqui? É um oxigênio, está preso aqui dentro. Está preso na cadeia. Está preso na cadeia, amor. Então, o nome oficial dele é ciclo hexa 135 trieno, segundo aquela configuração do nomenclatura. Como ele é um cara muito especial que aparece o tempo todo, ninguém vai ficar chamando ele desse nome. Então ele é considerado bezerro, o bezerro já é a nomenclatura oficial. Beleza? Por quê? O que você precisa entender? Aonde a gente precisa chegar? Não preciso lembrar que ele é aleluia, não preciso lembrar que ele pode se esticar e pode se encolher, não preciso lembrar que ligação dupla é mais curta que ligação simples. O que eu tenho que lembrar? Se for bezerro, ele vai ser assim, ou vai ser assim. Não, nós estamos falando de nomenclatura. Então. O menor de Crescim contou para você. Não é bezerro. Pode ser que, você viu que cada carbono do bezerro tem um hidrogênio? Daqui a pouco eu vou tirar esse hidrogênio e colocar algumas coisas diferentes. Mas calma, não é agora. Agora você tem que entender o seguinte: apareceu isso, como é que chama? Maravilha. Não é bezerro. Se tem carbono sem 4 ligações, esquece, é errado. Sim. Não que o benzeno vai se montando, o benzeno é assim. Isso daqui que eu fiz, na sequência que eu fiz, é como que o moleque pensou para poder chegar no composto. Não que ele exista com 3 ligações, não. Ele não existe com 3 ligações. Você vai lembrar desse cara e vai poder pensar. Eu não entendi, tem que pôr 2 e não é bezerro. Não entendo. E aí? Oi? Não tem como reduzir. Não tem. É uma das coisas de nomenclatura usual que apareceu, que voltou, tá? Que permaneceu até hoje. Beleza, o benzeno? Viana, desculpa. Faz diferença no quê? Composto orgânico é uma sequência de carbonos. Mesmo que essa sequência tenha um carbono só, que é o caso do metano. Tá? Tudo tem carbono. Nem tudo. Mas a química orgânica é a química do estudo do carbono. O carbono vai aparecer em compostos inorgânicos. Falei do CO2, alguém comentou o CO2 comigo? O CO2 já é praticamente uma substância inorgânica. A substância orgânica está baseado, a parte da química orgânica está apoiada em cima de cadeias carbônicas. Ou seja, carbono ligado a carbono. É o encadeamento do carbono que gera a química orgânica. Não tem água. Porque ele só tinha 4, aí que está. Como é que a natureza se vira para estabilizar um composto com 6 carbonos e 6 hidrogênios? É assim. Não tem jeito. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem com o carbono, com o benzeno? Todo mundo entendeu? Vamos continuar? Tem mais um monte de coisa para fazer. O que foi? Por isso que o ventilador está ligado, né? Para distribuir para todo mundo. Cada um cheira a sua parte
propeno. Isso, boa pergunta. Primeira coisa, quantos carbonos tem? 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Aonde você vai colocar a dupla? Tanto faz. Por quê? Porque todas as moléculas, eu não vou nem dizer moléculas orgânicas, eu vou dizer, todas as moléculas são tridimensionais. Se isso aqui é um composto, um propeno, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, certo? E tem uma dupla aqui, como ela é tridimensional, se eu virar essa molécula, a dupla não está aqui? Quer dizer, tanto faz ela estar aqui ou aqui, é tudo uma questão de que lado você está olhando para a molécula. Justo. Quer dizer, se eu pegar essa molécula do jeito que ela está aqui e olhar por trás, a dupla vai estar aqui e não vai estar aqui. Nesse caso aí só tem 2, esse já é 2. Entendeu? Só vamos ver uma coisa, é entre 2 carbonos. Oh, entendeu? Vamos completar com H? H3. H e H2. Porque eu tenho que contar quantas ligações ele tem para sobrar o número de hidrogênios necessários. Oh. E os palitinhos? Faz 3 e um novo deita assim. Hã? Demora um pouco pro cara decidir. Nossa! Ah! Se você for isso, não tem 2 pontas, é uma ponta só e aqui são 2 ligações. É assim. Esses 2 caras que estão paralelos juntinhos, é uma ligação só. Na verdade, é uma ligação dupla. Então aqui eu tenho um carbono só. Aqui eu tenho um carbono só. Fala, William. Pode. É. Ah, calma. Eu vou fazer isso, relaxa. Vocês estão achando que eu não vou cobrar de vocês a angulação para carbono SP? Tem ângulo isso aqui, meu. Tem ângulo isso aqui. Oh. Vai lá. Olha lá, ó. Piada que deu certo. Vai, 3.1, 3.5, 3.6. Vou pegar vocês pelo pescoço agora. Carbono SP3, carbono SP2, carbono SP. O que é carbono SP3? 4 ligações simples. Isso, pode abrir o caderno. Tem 109. 109 graus e 28 minutos. Legal. 4 ligações. Ah, não, dói. Ah, eu dei aula disso pra você. Onde você estava? Internada. Eu tava na escola, Tá vendo? também. Carbono SP2 tem uma dupla. Carbono SP2 tem 3 ligações sigma e uma ligação pi. Qual é o ângulo? 120 graus. É. E o SP? Tem 2 ligações sigma, 2 ligações pi e o ângulo é de... Dê-me aula de química orgânica comigo. Espera um pouquinho. Então o que está acontecendo? Ai, Dante, eu não lembro. Foi uns 2 dias antes de eu ressuscitar e vir para casa, eu estava morto. Ai, Dante, eu tenho aula em outra sala. Como é que eu faço para aprender isso? Não sei. Mas não é agora.
porque eu já fiz isso. Ah, então você pode dar essa aula de novo? Não sei também. Certo? E ó, ponto 1, ponto 5, ponto 6. Ingenuidade de vocês achar que eu ia dar aquilo e não ia cobrar. Por quê? Porque daqui a pouco, isso é organês, vocês têm que saber falar. Eu vou colocar o composto na lousa, não é hoje, tá? Também não é semana que vem. Mas eu vou colocar o composto na lousa, então eu vou fazer uma ligação. Vai quebrar uma ligação. Qual ligação vai quebrar? Você vai olhar e falar assim, é aqui. Por quê? Porque aqui é mais fraco. Ai, dói. Ué? Não é agora. Fala, Guido. No caso do propeno, esse carbono aqui, ele não tem duas ligações simples e uma dupla? Esse carbono é sp2. Esse daqui não tem duas ligações simples e uma dupla? Esse carbono é sp2. Esse carbono aqui não tem 4 ligações simples? Esse é sp3. É fácil, Como eu te perdi, eu acho. Ele passa na primeira. E quando eu tenho uma tripla, sem uma pipi. Vamos. Nós estamos preocupados com classificação de carbono. Todo mundo já sabe isso aqui. Sabe, sim. Sigma. Aí a gente vai explicar para ele com mecânica quântica. Eu caio no abismo. Pensa assim, Rian. Ó, você que não teve esse tipo de classificação, quando o carbono faz uma ligação simples, ela é sigma. Quando ele faz uma dupla, uma é sigma e a outra é pi. E quando ele faz uma tripla, uma é sigma, a outra é pi e a terceira é pi também. Sigma, pi, pi. Se for SP. Vamos voltar. Sabe o que acontece? É que vocês estão achando nomenclatura um negócio tão fácil. Vocês querem ficar pensando em outra coisa. Não. Calma. Toca o barco aqui. Letra F. Agora, eu vou dar um nome no composto e vai precisar identificar a posição da ligação dupla. Quer ver? E bem identificado. Você vai perceber isso. Olha que legal. But 2N. Calma, respira. Calma, respira. Respirou? Calma. Como é que o Dot está ensinando isso para você? É porque tem gente que fica cego, vai direto no 2. Não. Eu ensinei. O que significa aquele boot do começo? É que o cara fala, mas aquilo eu já sei. Eu sei. Se eu não fizer aquilo, você não monta a molécula. E aí, bro? Agora chegou no 2. O 2 está na frente do quê? Do N. O que é o N? 2N significa que eu tenho uma dupla no carbono 2. De novo. O 2N significa que eu tenho uma dupla no carbono 2. Pode ser dos dois lados. Não, peraí. Como é que eu... Peraí. Que carbono é esse? Que carbono é esse? 1. A molécula é tridimensional. Eu posso pegar a molécula e colocar aqui. Posso virar ela assim. Que carbono é esse? 1, 2, 1. É tridimensional. Não, mas Começa
Eu vou fazer isso tantas vezes quantas necessárias. Mas tem 2 carbonos no mesmo nome? É porque ela é tridimensional. Vamos de novo. Assim, Que carbono é esse da pontinha? assim. 2, 1. Você só tem um lugar para colocar essa dúvida. No meio. Meu Deus! É porque os dois. A gente fala assim. Ah, porque Eu preciso explicar para você que não existe boot 3N. Não, porque não tem Você 3. vai enfiar dupla onde? Não seja o nome do cara. Ô, Dante, peraí. É o carbono 1, certo? Eu só tenho 2 tipos de buteno. Ou é o boot 1N, aonde está a dupla? Ou à noite. Ou aqui. E aí é a mesma coisa. Se eu pegar a molécula e virar aqui, ela vai estar de outro jeito. Puta merda. No caso do boot 2N, é aqui. Ô, Dante, peraí. Tem o carbono número 1, número 2, aí o número 2 de novo, depois outro número. Por quê? Ele tá muito confuso. Eu tô muito Carbono, 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 carbono. Certo? Se você falar, esse é o carbono 1, carbono 2, esse é o carbono 1, carbono 2. Você viu o que eu virei? Pega umas fitas. Porque a molécula é tridimensional. Como a molécula é tridimensional, eu posso estar olhando aqui e a dupla vai estar aqui. Você está olhando, a dupla está aqui, não está? Eu estou olhando a dupla aqui, ó. E é a mesma molécula, portanto tem que ter o mesmo nome. Calma. É que ele fica mais complexo, né? Vamos devagar. Primeiro uma dupla. Vamos completar com H? Bem bonitos. Bem fofinhos. Todo mundo conseguiu entender? Você também, Ana? Eu não entendi a pergunta. Claro, eu vou fazer ele agora, quer ver? se por acaso for 5, Calma, vamos devagar. Você entendeu o boot 2, é? Que lindo, ótimo. Vamos fazer o palitinho dele? Vocês estão pulando etapa. É um espelhado que você vê assim, você vê assim. E é o mesmo composto. Entendeu? Fica vendo. Ó. Palitinho. 4. 1, 2, 3, 4. Cadê a dupla? É por isso que eu deixo o negócio lá. Calma! Oh, meu Deus! Porque eu nem falei de nomenclatura de hidrocarboneto cítrico-insaturado. Você ouviu? Você ouviu o que eu disse? Olha, organês puro. Eu nem falei de nomenclatura de hidrocarboneto cítrico-insaturado. Eu vou fazer isso. Não! A base é essa. E o boot 2N? Tudo bem? G. Agora eu vou inverter. Insaturado tem dupla. Ou tripla. Saturado é só ligação simples. Oh,
eu sou malvado. E você está na ilusão que isso aqui vai cair na FUVEST. Podia, né? Já caí esse curso 2 euros. Fácil. Questão, seletividade da questão, 0. Ai, não fiz. Era a única que eu ia acertar. O quê? Hoje é só ir no carboneiro. Então, vamos aí? Pera. Posso dar um conselho para vocês? Posso dar um conselho que talvez seja muito útil para vocês? Não tenta adivinhar. Ouve. Primeiro, quantos carbonos tem? 5 é o quê? Pense. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Sempre que você tem uma cadeia carbônica um pouco maior e o quinto carbono já começa a ser um pouco maior, eu tenho que numerar a cadeia para ver onde estão as duplas ou as ramificações lá no futuro, ou os acidentes no caso de funções orgânicas, OH, C-O. E eu tenho duas possibilidades de numerar isso, não tem? Ou eu numero 1, 2, 3, 4, 5, ou eu numero 1, 2, 3, 4, 5. Entende o que eu estou falando? Bem, galera? Sim. Se você tem duas formas para numerar, você tem que escolher uma. E para que o nome seja igual para todo mundo, nós temos que universalizar tudo. Todo mundo tem que agir da mesma forma. Certo? Se eu numerar, você viu que o único acidente que tem aqui é uma dupla ligação? Essa dupla ligação tem que estar no menor carbono possível, numericamente falando. Então vamos lá? Se eu numerar daqui para lá, ele vai estar em qual carbono? Entre o 3 e o 4, que seria o 3. E se eu numerar daqui para lá, ele está entre o 2 e o 3, que seria o 2. Você tem que dar um... São dois carbonos? Desculpa, são duas duplas. Oh yeah. O que significa uma dupla? Como é que eu uso a nomenclatura para uma dupla? Em. E para duas? De, em. Nossa, você imagina com 8 duplas. Vou achar que o cara é gago. Porque é uma foto falando. Fute, de, em e termina em o. Certo? Aonde estão as duplas? No carbono 1 e no carbono 2. Certo? Então, como é o nome disso aqui? Buta. Já explico. Calma. Por quê? Calma. Nossa. 1, 2. Dieno. Atualmente é difícil discutir conceitos marxistas, mas aqui cabe um bonitinho. Isso daqui é um negócio constituído historicamente. Ninguém tirou da cartola uma nomenclatura dessa. Isso foi criado historicamente. Os primeiros nomes eram nomes simples, como pentano, butano. Depois o bicho foi pegando, os caras foram incorporando coisas novas. Ou seja, é constituído historicamente. É um conceito marxista. Você fala conceito marxista aí, vai pra Cuba. Mortadela, vai pra Cuba. Falou em Marx, ninguém sabe melhor do capitalismo do que Marx. Como é que chama o livro do Marx? O Capital. Ele estudou. Enfim, deixa o Marx de lado. Dá uma olhada. Antigamente, os números, antes de aparecerem no meio do nome, aparecia antes, depois mudaram para depois. Só recentemente esses números aparecem no meio. E quando o número aparecia antes, ficava butieno. Se o cara é gago, ele não fala, é butieno. Fora que ele gosta do primeiro aluno da carteira.
Dieno não. Então, para ficar mais suave, mais gostosinho para falar, butadieno. Se fosse pentadieno, olha que gostoso. Você abre a boca, pronuncia as sílabas. Mesmo você que é fã, butadieno. É muito melhor do que. Só para deixá-los mais sossegados quanto a isso, você está vendo essa letra A que eu pus aqui? Ela é opcional. Agora ela é opcional. Eu vou colocar. E a FUVEST também. Então não é opcional. Isso é. Precisa da vírgula. Olha outro lance legal aqui. Vai colocar nomenclatura de hidrocarboneto, nomenclatura de seja lá o que for. Você nunca usa espaço. Sabe que está no teclado do computador? Você não usa o espaço. Começou o nome de um composto orgânico, até o final você não pode usar o espaço. Se você tem que separar letra de letra, tipo ciclohexano, se você quer separar e é possível, você pode fazer isso, você põe hífen. Palavra você pode juntar sempre, daqui a pouco vai ter um nome desse tamanho aí pra gente colocar. Você pode, se for nome, se é só palavra, você deita o cabelo. Para separar nome de nome é hífen. Para separar número de nome é hífen. E para separar número de número é vírgula. E aí, a hora que você for separar o número da palavra, aí é hífen. Isso aí é. Por quê? Porque o palhaço juntou os nomes aqui, você viu? Se ele tivesse separado, aí o hexa precisa do H. E isso é uma merda que acontece só em português.
Isso aqui não é um carbono SP? Ah, Totti. Existe nisso. Isso aqui não é carbono SP? É ou não é? É. Porque ele tem duas duplas, ele tem duas ligações sigma e duas ligações pi. Qual é o ângulo entre duas ligações do carbono SP? Isso aqui não é carbono SP, tio? Então o ângulo aqui não é de 180 graus? Aqui não é. Porque ele tem 3 ligações, é 120. Certo? 1, 2, 3, 4. Estou falando da dupla. Então faria isso sem ser do outro jeito. Vai, faz normal. Que do outro jeito? É porque senão você não consegue saber. Do jeito errado. Do jeito errado? É. O jeito errado é assim. Mas por que é errado? Porque o certo tem que ser plano. Esse é o certo. Você fez uma mais, você fez uma mais. Presta atenção. Calma, você já viu isso aqui tá errado? Só que é. É errado fazer isso. Sabe o que é pior? Tem muito maluco que coloca no exercício daquele jeito. E tá errado. Por que tá errado? Porque o carbono aqui do meio é SP. O ângulo entre as ligações do SP é de 180. Não tem. Todos os outros você pode fazer com a angulação que você quer. Porque a diferença entre 120 e 109 graus e 28 minutos não é significativa. Mas de 120 para 180, ó, que é muita diferença. Primeiro ano, aula de bexiga, ligação dupla, geometria molecular, CO2, molécula plana, desculpa, linear. Professora Marisa